Vamos falar agora com a socióloga e educadora social e psicopedagoga, né? A companheira aqui, Sandra de Iemanjá, do terreiro de Candomblé de Oxumaré, a companheira de Salvador, né? E a gente vai fazer aqui um diálogo aqui para que ela possa transmitir para a gente um pouco da sua vida, da sua batalha, né, enquanto negra e representante do Candomblé em Salvador, e as dificuldades que ela tem enfrentado tanto na vida religiosa também como na vida profissional. Eu começaria perguntando para você um pouco, para você discorrer sobre essa, mesmo em Salvador, como é que é a vida de um religioso de matriz africana e o que você viu, né, nesses anos em que você tem atuado. Como é que mudou, né, dos anos 80 para cá, como é que tem sido essa relação com a sociedade baiana? Primeiramente, quero agradecer, né, por estarmos aqui dialogando, porque é sempre uma oportunidade de falarmos ou de contribuirmos ao mesmo tempo que aprendemos. Primeiro, diria que a vida de um povo de terreiro, ou seja, de qualquer grupo, é uma vida humana, igual a todo e qualquer sujeito. Porém, o que vai diferenciar mesmo é justamente essa vertente escolhida de credo. Eu escolhi ser um candomblessista. Alguém escolheu ser da Umbanda. Alguém escolheu ser espírita. Alguém escolheu ser pentecostal e assim vai. Porém, o importante disso tudo é que temos eu acredito, um grande objetivo, que é um eixo final chamado O Deus para alguns, Olodumare para mim, Tupã pelos índios, e assim cada um ressignifica esse ponto de chegada de força, de energia, de fé, essa coisa que nos levando, vamos à frente. Essa força chamada Deus para uns, conforme nós falamos antes, isso é que vai diferenciar, porque na verdade todas essas vertentes têm seus símbolos, seus signos, suas evocações, suas formas e maneiras de evocar, de dizer, de fazer, de toques, forma de cantigas, né? Então, diferencia mesmo nessa força, na forma como você vê a sua escolha, percebe ou tem a convicção de que vai chegar e vai adquirir essa energia principal, que chamariam de Deus, ou que nome tem, Olodumare, dessa maneira. Que você começa a dizer assim, que é um processo de paz, né? Todos estamos aqui humanos e com o objetivo de fazer o bem. Não importa qual credo, que forma de religiosidade a gente possa expressar. E do ponto de vista negro ou afro-brasileiro, muitas vezes nós somos perseguidos por isso. Verdade. Olha, o que eu também pego a ponta aí, eu coloco o seguinte: do ponto de vista negro, indígena, ou seja, qual for, a perseguição, primeiro, eu acho que o racismo, essa questão do sexismo, essa questão desumanizada de olhar o outro e deturpar os valores do outro, é assim para disfarçar esses povos, criando e recriando cultura. Porque essa cultura é justamente o que dá vida. Porque todos esses grupos, tanto indígena quanto negro, eu diria que são movimentos sociais, são grupos, são grandes movimentos. Por exemplo, o movimento negro é um grande movimento que implica em organização, em planejamento, perspectiva do futuro, em sonhos, em aptidões, em metas, objetivos a alcançar, em futuro e tudo mais. Então, essas estratégias de usar
ser negro como racismo, eu acho que temos que, estamos nesse, ou do índio também, essa perseguição ao índio, temos que começar a ultrapassar um pouco essa questão da cor da pele, a questão de ser mulher, a questão do ser velho, a questão do ser criança. Eu acho que esses elementos que são utilizados como formas e maneiras de controle social para barrar o outro, olha, seu lugar é aqui, você não tem capacidade. Eu acho que só vai acontecer a mudança de fato no momento em que esse outro está sendo barrado, faça como exatamente nós de Outeiro, de Candomblé, os indígenas estão fazendo. Vamos conhecer as estratégias de manipulação e de opressão desse povo, para desmontá-la. Porque se nós ficarmos só na tradição oral, não botar o pé na universidade, na escola, para conhecer esse ensino livresco deturpado, absurdo que muitas vezes tem, nós vamos ficar parados sim. Então é preciso que acordemos, é preciso que acreditemos que nós estamos incomodando, porque somos povos criando e recriando cultura, mostrando todo um potencial inteligente que está indo de contramão àquilo que está sendo dito. Está indo de contramão a toda uma forma absurda de manifestação de racismo, de discriminação, de ódio religioso, intolerância religiosa, entende? E nós, se olharmos, por exemplo, onde que nos anos 80 nós pensaríamos um índio deputado federal? Onde pensaríamos um índio na universidade? Onde pensaríamos uma pessoa cega que trabalha com computação, que trabalha como médico, trabalha como advogado? Onde pensaríamos um homem negro, a maioria como muitos dele como juiz, muitos dele como desembargador, muitos dele como grandes e grandes cargos, a exemplo do Excelência Joaquim Barbosa, que chegou a ministro. Quer dizer, apesar de você estar falando que eu não consigo, eu já estou longe conseguindo. Quem tem que acordar é você. Você falava que sim, e o terreiro é além de uma questão religiosa, né? Um movimento social, uma comunidade que também se preocupa em formar crianças, jovens para conhecer melhor a própria origem, né? E não apenas ir para a faculdade e absorver uma educação ocidental, né? Mas que ele consiga ter respeito pela tradição e pela sua origem. Então acho que o terreiro tem algumas coisas a mais que as pessoas não conhecem. É muito bom. Olha, é bom dar uma ênfase na questão da tradição oral. A tradição oral, ela, para nós que vivemos e convivemos em um terreiro, eu vou falar mais especificamente, a pessoa que está dentro do terreiro, ela é uma forma de construção de identidade. Ela burila, ela mexe com a gente, ela acrescenta valores, ela tira valores, ela mantém valores em nós, através dos aconselhamentos, através da forma como se observa. Você no terreiro Candomblé não é simplesmente pegar livros de ciências e pesquisa, mas você aprende fazendo. É uma grande escola de vida. E nossas crianças, desde pequenininha, elas estão lá ouvindo aquela musicalidade de evocação dos orixás. E elas cantam sim, cantam muito. Elas também fazem questão do movimento, aquela questão do movimento de nossas crianças. Elas sentem orgulho de colocar nossos símbolos. Então, e ela também é uma grande família, eu diria, no terreiro Candomblé, onde você ganha não só um pai, como vários pais. Você ganha outras tias. Tia Sandra, tia Antônia, tia Cotinha, e lá vai. Você não tem só uma tia, você tem várias tias. Você não tem só uma mãe, você tem várias mães. Então todos estão de olho em você. A criança se mexeu e nós estamos sempre, o que você está fazendo? Então a criança, ela tem a nossa atenção o tempo todo.
A criança, ela é observada o tempo todo. E criança adora se mostrar um pouco, né? Tem sempre um tio alguém que está, olha, não é, o que você está fazendo? Não é por aí. Passou no meio da conversa dos dois, volte aqui. Pediu licença. Eu não pedi, licença, agora peça desculpas. Quer dizer, aquelas palavrinhas mágicas do por favor, com licença, obrigada. Nós estamos ensinando na prática. É uma educação muito, assim diria, prática. Ao mesmo tempo, mais adiante, eles percebem a questão teórica, mas tudo é muito prático, muito viver. É vida, é estar, é presença. O que é que estamos fazendo por nossas crianças? Precisamos, quando percebemos que eles estão crescendo, precisava, sim, ter um olhar mais de profissionalização, de empreendedorismo. Porque no terreiro de Candomblé, quem sabe decorar melhor, decora o barracão. Quem sabe cozinhar mais e gostar mais, vai para a cozinha. Quem sabe gostar mais de lavar, passar, fica com aquela tarefa. Então, existe uma escola intrínseca que distribui as pessoas por habilidades. O poder e prestígio que realmente nós sabemos que esse espaço é um espaço de poder e prestígio. Qual é a gratificação que você recebe fazendo certo? Olha, que bom que você fez, tá legal. O elogio. Errou. O erro para nós não representa simplesmente um erro enquanto depreciar o sujeito, mas é uma forma de se aperfeiçoar. Você errou fazendo uma caçada, por exemplo, chamado ECO. Nesse caso, você vai ter que prestar atenção, voltar para fazer, observando a quantidade, o tempo de cozimento, os ingredientes e tudo isso. Você, quando observa a quantidade, você está trabalhando elementos matemáticos. Quando você está trabalhando a quantidade de água, você também está trabalhando medidas. Às vezes você arranha um inhame assim em casa, aí daqui a pouco a criança vem lá falando, olha, nasceu um pé de inhame, nasceu. E ele descobre que inhame é raiz. E eu, quanto adulto, meu Deus, quanto tempo levei na escola para me descobrir que o inhame era raiz. E o menino descobriu porque o inhame está lá arriado como uma oferenda e brotou. Quer dizer, esse olhar, ciência, né? Esse olhar da importância da natureza enquanto inhame que brotou, que mais tarde vai dar outros inhames que servirão para Ogum, que é o nosso grande orixá dos caminhos, e a felicidade da criança nessa educação pela descoberta. Apesar de você ter passado por ensino normal e ido para a faculdade, você nunca deixou as tradições, né? Sempre manteve essa... Eu diria que eu mergulhei e nasci melhor. Sabe, meu amigo, o candomblé para mim, ele me ensinou muita coisa que eu estava muito presa às teorias da escola, da universidade, e não conseguia perceber que de repente, antes de tudo, eu tinha que vir o lado do afetivo, o lado gente, o lado pessoa. Por que eu digo isso? Porque na universidade, na escola, a gente decora muito para aquelas teorias filosóficas, para fazer uma prova, para tirar MS, para tirar não sei o quê. No candomblé, veja bem, você não vai decorar porque você está fazendo, aprendendo, fazendo. E o que aconteceu comigo? Eu era, sim, uma pessoa iniciada. Antes de chegar ao candomblé, eu já tinha uma formação, já tinha uma das formações universitárias. E quando eu cheguei ao candomblé, que eu fui convocada pelo orixá, passei pelo ritual iniciático, percebi que eu saí daquele ritual à medida que eu ia convivendo, tirando resguardo,
eu comecei a olhar mais para o outro, perceber você, perceber mais o irmão, perceber a questão da diferença de pensar do outro, sabe? Eu comecei a perceber que eu tinha alguns limites mais fortes que deveriam ser obedecidos, que o mais velho era o nosso grande educador, era aquele que freava, soltava, mas tudo que ele fazia era dentro de uma lógica que nós percebíamos, irmão, 3 grandes vertentes na fala desse mais velho, nessa convivência no terreiro de Candomblé. A partir de minha vivência no terreiro de Candomblé, com toda a formação que eu tinha, livresca, de universidade, eu tive que voltar para perceber 3 grandes vertentes, que eu não tinha muito claro na década de 80, década de 70, por aí. Eu já tinha alguns princípios recebidos em família, dos meus pais, convivendo com meus irmãos, porque eu fui aluna de família desde uns 13, 14 anos. Então, a primeira vertente que eu percebi era que eram conselhos educativos. Depois, a outra vertente que estava inserida num contexto do meu dia a dia, do meu ser, como eu era, como eu vivia, que eu precisava mexer um pouco com aquela. Então, eu via educação à cultura. E quando eu acertava ou errava, eu via também naqueles mais velhos a terceira vertente, que era os direitos humanos. Então, quando eles me botavam para repensar o que eu estava fazendo, ao mesmo tempo, eu tinha que ver onde estava, onde é que tinha que ocorrer a mudança para me adequar a um sistema de uma sociedade secreta, que é o Candomblé. E qual direito eu tenho? Tenho direito a pertencer à sociedade, mas eu tenho deveres a cumprir. E se eu não cumpro esse direito, eu não vou estar bem nem em paz, não só com as pessoas do mundo todo, como o próprio orixá. Porque o orixá, o que é essa força, essa coisa tão gostosa, tão maravilhosa, que eu peço licença para saudar. Orixá, meu Deus, orixá é vida. É viver, é conviver, é elemento disciplinador, orixá sabe? É poder chegar aqui e receber seu sorriso, é compreender o outro, sabe? É me colocar no lugar do outro, isso é orixá. Quando dizem que ter candomblé tem macumba, é por mal, sim, são formas de tentar deturpar. São formas de tentar mascarar a realidade. Então, eu acho que muito no terreiro de Candomblé, quando todos que adentram o portão, é mais um filho, é mais um irmão. Então, o terreiro de Candomblé tem partilha, ninguém entra para ficar com fome no terreiro de Candomblé, dificilmente. O terreiro de Candomblé tem irmandade. Nós somos irmãos. Você veja, um ogã, quando é feito, os outros carregam. É mais um irmão que chegou. Se alguém, mais um barco, chamado barco, no Candomblé, mais um grupo de filhos entram, são mais irmãos. Então, é uma família extensiva que, você veja como eu me sinto assim, muito aquilo que eu estou falando, sabe? Então, a questão do acolhimento, a questão da irmandade, a questão do respeito, tem que haver, não tem como você passar por cima, é princípio. É princípio moral, é princípio tudo. Agora, se o indivíduo sai desses elementos como irmandade, simplicidade também, compreensão, humildade, sem humilhação, sabe? Se ele sai disso para egoísmo, ganância,
transformar, por exemplo, infelizmente temos alguns casos muito chatos de transformar a religião em moeda de lucro. Isso aí já são coisas que cada indivíduo vai ter que pagar pela ação que tem. Não nos pertence, mas pertence a nós. Não é a organização que tem que levar a culpa por alguns indivíduos que podem sair da linha. E uma das coisas que você falou, né, como terceiro pilar, né? Você falava de educação, cultura e direitos humanos. Direitos humanos. E uma das coisas que a gente vê é que, como movimento social, além do aspecto religioso, se organizava para poder reivindicar, porque ninguém deu nada de graça para os negros, muito menos para as religiões de matriz africana. Perfeito. O que você já participou? Como essa organização se deu lá nas câmaras de vereador, na Assembleia? Participei. E foi um momento assim extremamente difícil. Lembro na década de 80, no ano de 88, quando estavam construindo uma delicatessen chamada Perim, desculpe citar o nome, e nós estávamos no dia seguinte a um grande ritual da casa, que foi a festa de Iemanjá. E alguém chegou lá, o senhor chegou, subiu a escada com a plaquinha, não deu nem bom dia. E fez lá, aí a dona disse, olha, minha filha, vai ali, minha irmã, conversar com ele, saber o que está acontecendo. Aí fui lá e ele disse, não, é que nós estamos aqui de cima planejando, concluindo, desculpe, a questão da passarela. Qual passarela? Uma passarela que está programada pela empresa X a passar de lá de baixo, aqui por dentro do terreiro, desembocar o terminal da passarela aqui na porta. Aí eu questionei, mas como? O senhor não está vendo? Não, mas não consta no mapa da cidade. Não consta no mapa da cidade, então a gente realmente está considerando somente aquilo que está no mapa da cidade. Olha que visão curta, mas compreensível para ele, lá dele, né? E nós dissemos, não está no mapa da cidade, mas de um modo geral, a maioria dos terreiros, eles não têm esse registro, não tinham. E muitos deles até possuíam terras alugadas, né? Que pagava um determinado escritório para garantir suas terras. E naquele momento acordamos. Tinha naquele momento, primeiro, precisávamos nos organizar e tomarmos conhecimento dos nossos direitos. Aí fomos buscar imediatamente essa reclamação de que por não estar no mapa da cidade não poderiam fazer aquilo. Sim, mas cadê a história da casa? Onde é que está essa história? Que documento apresenta? Aí descobrimos naquela época que o terreiro também não tinha documentos, porque o que dialogava com o Estado não era a tradicional, ela dialogava, mas o que valia era o que estava escrito. Então vamos correr para construir essa história. Isso aí perguntando aos terreiros mais importantes da cidade, Mastela e outros mais, Mestre Didi, o nosso querido, né? Amado Mestre Didi, e outros mais, organizando para saber se conheciam. Nosso querido Vivaldo Costa Lima, saudosíssimo. E aí nós nos reunimos e começamos, assim, eu conheci tio Salacó de Xangô, conheci Cotinha de Euá, conheci a Simplícia de Ogum daqui, grandes festas e tal. E ali eu fui construindo, nós fomos construindo a história. Essa história levamos para grandes intelectuais como Caribé e outros mais, eles lerem e eles começaram a contar novamente minha história. Vejam só, através da tradição oral, através dos contos da história, foi que nós conseguimos reconstituir no papel o que era aquela unidade. Com essa história, nós apresentamos, mas ainda falta alguma coisa, uma coisa chamada estatuto. Bem, enquanto providenciamos o estatuto, então vamos fazer o seguinte: nós vamos convocar de cada unidade pública, Instituto dos Arquitetos, Fundação PRVG, o Intercab, outros mais, e muitos terreiros assim, como a Casa Branca, o Canto tal. Nós vamos convocar e formar a frente de defesa do terreiro.
e formamos um grupo que se reuniam, mas só que esse grupo cresceu, todo mundo, quando nós divulgamos, começaram, a entrar lá, adentrar o terreiro e tentar, não pode destruir uma coisa dessa, absurdo. Com isso, fazíamos cartas ao público, à imprensa. A imprensa também aderiu à briga. Veja só, então a comunidade se articulou, viu que sozinha ela não podia, vamos articular forças. E com essas cartas e tudo mais, nós conseguimos negociar com o governo, naquele momento era a prefeitura que estava à frente, e conseguimos desfazer toda a ideia absurda da passarela. Porque a passarela ia destruir um pé de iroco, que é um orixá para nós, que recentemente já havíamos trocado o Ojá, que vocês sabem que, não sei se algumas pessoas sabem, digamos assim, que o Ojá é um ritual que se faz demarcando que a natureza é viva e é vida, é o nosso santuário de culto, né? E a passarela ia passar justamente por aí, derrubando esse pé de iroco. E incrível, sentamos com a construtora, o projeto foi modificado, sentamos com a prefeitura também, eles pediram até desculpas, dizendo que realmente, quer dizer, da parte do governo, da parte geral, daquelas pessoas que não convivem com a religião do preto, digamos assim, ou com o índio, ou com quem quer que seja outra religião, a humana, uma visão deturpada, que precisa, primeiro, ter uma acolhida pela mudança do olhar, uma mudança de mentalidade, perceber que nós lidamos com o que é de mais sério na sociedade, a questão da diversidade e a diferença. Esses dois elementos geralmente não se levam em conta, isso é fundamental. Há também um outro elemento que é importante, a questão dos valores morais. Vamos ter respeito por aquilo que a gente não conhece. E precisamos mudar um pouco o nosso conhecimento e, consequentemente, os nossos preconceitos. Porque quando a gente tem um preconceito em relação a alguma coisa, a gente perde a oportunidade até de crescer um pouco, de conhecer melhor. Porque a convivência com elementos que eu não conheço pode me dar contribuições boas, não é mesmo? Uma das coisas que você falou, né, antes falou da sociedade secreta, que tem a irmandade, tudo. É como, eu fazendo um paralelo, que não é uma religião, nem tem característica, que é a maçonaria. Ela tem seus aspectos de segredo, mas que muitas vezes são colocados como se fossem também do bode e tal, só porque as pessoas não conhecem, não podem criar a discriminação ou criar um preconceito que não tem nada a ver com o que ali existe, que é o amor, que é a fraternidade, de ter pais, de ter mães, de ter irmãos, né, de conviver com respeito aos mais velhos. E ser ouvido. Eu gostaria, me perdoe, de citar, gente, o que mais precisamos na sociedade de hoje é a escuta. Pelo amor de Deus, alguém me escute. Escute para não enlouquecer, escute o que eu preciso dizer, até que você diga que eu estou errado, mas pelo amor de Deus, alguém tem que me escutar. Eu não vou ter que gastar tanto do meu bolso para pagar um psicólogo. Desculpa, por favor, continue. Não, mas era só para relevar, colocar em ascensão essa ideia de que precisa conhecer. Por isso eu acho que a gente vai contribuir um pouco, né, com a sua fala aqui, para que as pessoas escutem um pouco mais e tirem um pouco do preconceito. E eu peço a bênção. Oh, meu amor, o Evangelho te abençoe, e a Ori que proteja seu Ori, nosso Ori, porque a cabeça é o grande núcleo do conhecimento, das boas ideias, né, do nosso bom caminhar. E uma vez que a cabeça não esteja bem, fica difícil para qualquer um tocar a vida à frente. Então, Iemanjá, como ela e a Ori, a grande reinante do Ori, que ela nos proteja, que ela nos dê boas ideias, bom discernimento, equilíbrio do corpo e da mente,
que faça com que, inclusive, dê equilíbrio ao nosso governo, porque parece que ele está um pouquinho precisando disso. E que todos os senhores continuem com esse trabalho maravilhoso, para que nós possamos ser escutados. Tá? E eu vou visitar vocês lá em Salvador. E eu gostaria de citar só mais uma coisinha. Sim. É preciso que nós assumamos que até aqui nós não estamos conseguindo fazer. A situação é tão crítica a nível de desafio social que o monitoramento dessa situação está difícil. Muitos terreiros estão sendo destruídos, mas também já existem várias ações de terreiros na contramão disso aí. E graças a Deus está dando para fazer. E precisamos de uma avaliação disso aí, coragem, tá? Vou trabalhar nisso. Meu filho, obrigada por tudo, agradeço a todos, especialmente a vocês, pelo convite. Muito obrigada. Que todos os orixás Xangô, pelo dia que é de hoje, que faça justiça na vida de vocês.